Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Está no Evangelho de São João. Aqui, meus irmãos, queria refletir junto com vocês duas coisas. Primeiro, aquela palavra ainda do mistério anterior: eis o homem. Padre Paulo, que estava naquela voz, era dele, Padre Paulo Ricardo, ele fala sobre a expressão latina, não é? Et homo. E no estudo da teologia bíblica, essa expressão é como se o evangelista dissesse: é isto que o pecado faz com o homem. Essa é a condição do homem. Jesus flagelado, ali é o homem quando o pecado o envenena. Aqui, meus irmãos, nesse terceiro mistério, nós vamos encontrar uma das três causas das nossas dores. Há três coisas na Bíblia que os autores não escrevem. E nós sempre ficamos muito atentos sobre o silêncio na Bíblia, porque o silêncio bíblico significa a humildade diante da profundidade do tema. Quando eu não abarco o tema, o que é que eu faço? Eu silencio. Quando eu não domino o assunto, o que é que eu faço? Eu silencio. Na Bíblia há três silêncios. O primeiro silêncio é sobre o sofrimento, o segundo sobre a morte e o terceiro sobre o mal. Origem do mal, por que sofremos e o que é a morte. Agora nós estamos aqui na coroação de espinhos diante do segundo, que é o sofrimento. Qual é a resposta de Deus diante do sofrimento? A gente vai precisar voltar lá no Antigo Testamento, rápido. E vocês lembram como é que Deus aparece para Moisés? De que maneira Deus apareceu para Moisés? Através de uma sarça que acontecia o que com ela? Ela tinha uma chama, uma claridade, um fogo, mas ela não virava carvão. E o que é uma sarça? Sarça é um espinheiro. Sarça é um pé que os espinhos são longos, entre 8 e 10 centímetros de espinho. E o espinheiro de sarça, a sarça, ela representa o sofrimento e o aprendizado. Porque o sofrimento, ele não tem só a função de fazer doer. O sofrimento também tem uma função pedagógica. O espinheiro de sarça tinha a ver com aprendizado, por quê? Porque era uma planta da seca, muito semelhante às nossas vegetações de caatinga, e quando as pessoas não tinham água de jeito nenhum, elas pegavam o espinho da sarça, quebravam, e dentro tinha um pouquinho de água. Então, o mesmo espinho que causava o sofrimento, também era necessário para saciar a sede. E a água, na Bíblia, representa a palavra de Deus, a Torá, a água doce. Quando Jesus é coroado de espinhos, qual foi o espinheiro que usaram? A coroa de espinhos era feita de quê? De que planta? De sarça. Agora nós vamos juntar as ideias, porque nós fomos feitos para ideias complexas. Então vamos lá? Estão me acompanhando? O que significa uma sarça que pega fogo e que não se consome? Sarça é o sofrimento. O fogo é Deus. O que quer dizer? Quer dizer que Deus está no meio do sofrimento. Quer dizer que Deus está ali na hora do sofrimento. Quer dizer que no meio, na hora que o espinho entra na carne, também está ali a presença de Deus. E por que Deus está ali no meio do sofrimento? Para que eu não seja consumido pelo sofrimento. O fogo na sarça impedia que ela se consumisse. Deus, na minha vida, impede que o sofrimento me consuma. Isto está no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, olhem o que significa a coroa de espinhos.
Vocês estão segurando, né? Uma representação simbólica. A coroa de espinhos foi o que Jesus recebeu sobre a sua cabeça. Quem é Jesus? Deus. O que Deus faz diante do sofrimento? Ele se reveste de sofrimento por nós. Ele mergulha dentro da coroa de espinhos. Então, no Antigo Testamento era a sarça e o fogo. No Novo Testamento é Deus no meio da coroa de espinhos. É Deus que continua no meio do sofrimento humano. Desta vez, o sofrimento de Cristo, que é um sofrimento redentor. Esta coroa de espinhos, meus irmãos, ela nos lembra que o sofrimento não vai nos abater. O sofrimento vai se tornar para nós um aprendizado. O sofrimento não é o sinal da derrota. Apesar de que nós podemos sofrer porque procuramos, nós podemos sofrer porque amamos alguém e sofremos para fazer o bem. Mas, em todos eles, Deus está no meio do sofrimento. Então, nós às vezes dizemos, Senhor, eu não vou aguentar. Pois é, na hora que o espinho penetra, a gente diz isso. Mas é Deus dizendo, eu te sustento. Eu estou no meio do sofrimento contigo. Se no Antigo Testamento era Deus dentro da sarça, agora é Deus dentro da coroa de espinhos. E nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos quebrar cada espinho da sarça da nossa vida e nós vamos beber a água de cada um deles. Eles vão se tornar para nós fonte de crescimento e não fonte de derrota. Quando nós sofremos, a explicação que Deus nos dá é esta: eu estou com você, você não vai cair, você não vai desabar. Parece que sim, mas você não vai. Nosso Senhor nos ensina isto, e eu queria que nós terminássemos esta parte do mistério rezando mais uma vez, e eu queria que você pensasse quais são os seus espinheiros, quais são os sofrimentos que você não pode tirar da sua vida. Não existe vida sem sofrimento, não existe vida sem lágrima, não existe vida sem dor. Dói, é ruim, vocês sabem, quem já passou, quem está passando sabe, nós não gostamos, nós não achamos bom, mas nós vamos passar. O sofrimento vai passar. Como é que eu tenho certeza? Porque nossa vida é feita de ciclos. Se eu estou num ciclo de sofrimento, é sinal de quê? De que ele vai terminar. E eu preciso extrair o melhor daquele momento. Quebrar o espinho e beber a água do espinheiro. Vamos, nesse momento, baixe sua cabeça um instante de novo, sem dormir. E eu queria que você, junto comigo, pedisse o auxílio de Deus. Vou pedir a nossa cantora para nos ajudar aí, cantando só o refrão Tudo Posso. Escolhi uma fácil, viu? Nós vamos tomar posse, meus irmãos, de que o sofrimento não é maior do que Deus. O sofrimento pode ser maior do que eu. Eu sou pequeno diante do sofrimento, mas o sofrimento não é maior do que Deus. Quantas pessoas, na hora do sofrimento, se tornam ainda maiores, se tornam gigantes? Ali é Deus, ali é o fogo que está conservando a sarça. Ali é Deus que se meteu no meio da coroa de espinhos. A coroa de espinhos, ela nos lembra renovação. É estranho, mas é isto. O mesmo espinho que fere é o espinho que mata a sede. O espinho que Jesus se meteu dentro, o espinho que ele usou sobre a sua cabeça, o espinheiro, não é mais uma sarça, é uma coroa, é um entrançado de sarças. Ali era para ele nos dizer: o sofrimento não vai me tirar de Deus. Deus vai me tirar do sofrimento. Você que passou por algum sofrimento recente, ou que está passando, deixe Deus lhe sustentar. Respire. Quebre o espinho.
um por um, quebre e beba a água. Siga em frente. E com esse refrão, peçamos a Jesus que não desabemos diante da dor. Posso, tudo posso. Cantemos juntos naquele Que me fortalece. nada e ninguém no mundo E nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Vou perseguir tudo aquilo tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. vou persistir. Vou persistir e mesmo nas Marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo o sonho mais lindo que Deus sonhou. em meu lugar está. Em meu lugar está, na espera de um novo vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Cante essa parte de novo suavemente. E mesmo quando a visão se turva, E mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza a certeza da vitória. Antes de terminar, lembre todas as vezes que você pensou em desistir, porque as coisas eram difíceis. Nossa gravidez foi difícil para nossa mãe, ela não desistiu. Casamento é difícil, nós não desistimos. Nossa missão, nossa vocação é difícil. Ser um homem de Deus é difícil. Ser uma mulher de Deus é difícil. Viver nesta terra é difícil. Crescer, às vezes nós ignoramos os sofrimentos dos nossos filhos, adolescentes e jovens. Nós estamos numa época em que a juventude sofre muito. O tanto de jovem que chega e diz para mim que está cansado de viver. Nós não vamos desistir, nem daqueles que amamos, nem de nós mesmos. Se for preciso meter uma coroa de espinhos na cabeça, nós faremos, mas não vamos desistir. Se você veio com a sua esposa, se você veio com seu esposo, diga um para o outro: eu não vou desistir de você, eu não vou desistir de nós, da nossa família. É difícil, tem altos e baixos, mas eu não vou desistir de você. Se você veio com seus filhos, diga para eles, diga para os seus pais também: eu não vou desistir de você. Eu serei o fogo que vai sustentar você na hora da sarça. E mesmo Quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. e eu vou sofrendo, mas seguindo enquanto tantos Não entendem, vou cantar.
glória, profetizando